convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo narrado por São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Ainda estavam falando, quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São essas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. E lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, nós estamos hoje celebrando a quinta-feira na chamada oitava de Páscoa, dentro da oitava de Páscoa. E toda a liturgia ela vem nos convidar durante esses dias a entender ou mergulhar no mistério da ressurreição do nosso Salvador. A primeira leitura hoje, lá do livro de Atos dos Apóstolos, esse livro é do Novo Testamento, vem logo após ali os Evangelhos. E esse livro hoje vem nos trazer aqui um milagre, de um paralítico. E um paralítico que recebeu um milagre, que está andando ali com Pedro e João e alguns discípulos e alguns apóstolos, e ao mesmo tempo vem nos trazer como era a chamada igreja primitiva, a igreja do dia a dia. O evangelista hoje, São Lucas, ele vem nos trazer a narrativa, a história daquela aparição de Jesus, logo após o conto, a história ou a parábola dos discípulos de Emaús. Amados irmãos, o livro de Atos dos Apóstolos, esse livro foi escrito depois do ano 40 depois de Cristo. Provavelmente a autoria foi São Lucas, o mesmo lá do Evangelho de São Lucas. E esse livro ele vem trazer a chamada igreja primitiva, ou seja, a igreja do dia a dia. O que os primeiros cristãos estavam fazendo? E o interessante dessa história é porque nós encontramos um paralítico. E ele recebeu um milagre. E o bonito ainda dessa história é mostrar que São João e São Pedro não queriam e mostraram, ensinaram à comunidade que o milagre não era deles, era de nosso Senhor Jesus Cristo. E qual é a grande lição desse texto para o nosso mundo de hoje? É mostrar que nossas habilidades, nossos talentos não são nossos, é de nosso Senhor. Me recordo bem, uma vez conversando com uma turma, e alguns diziam assim: "Poxa vida, como é bom estudar e saber as Escrituras." E eu disse: é verdade, vale a pena, temos muito a aprender. Mas o pouco que sei não me pertence, é de nosso Deus. Amados irmãos, nós vivemos num mundo, principalmente das redes sociais, que nós gostamos muito de aparecer. Mostrar que somos talentosos, que sabemos as coisas, e que todo mundo deve nos louvar, nos glorificar, porque somos bons em alguma coisa. E esses apóstolos aqui nos ensinam que nós temos que ter essa atitude cristã, de perceber que somos pequenos, e que quem é grande é nosso Deus. Que nós não sabemos de nada, quem sabe é o nosso Deus. E o pouco que nós sabemos é uma graça de Deus. Eu sei que é difícil. Exige de nós uma humildade que muitas vezes nós não temos. Como é difícil conversar com alguém que é bom em algo. Olha, esse talento é uma graça de Deus, não é seu, não te pertence.
Por isso, amados irmãos, nos dons, principalmente dentro da nossa igreja, nos nossos grupos de pastorais e movimentos, nós temos que lembrar, eu sei cantar, eu sei tocar, eu sei ler, eu sei acolher as pessoas, eu sei vender, porque Deus me deu essa graça. Não é um dom nato, não é um dom que simplesmente emana de mim, porque eu fiz um livro, eu fiz um curso e aprendi todas as habilidades. Significa dizer que Deus teve uma graça, Ele abençoou sua vida e que, claro, com seu esforço, você potencializou aquilo que Deus já colocou em teu coração. Eu, quando comecei a aprender, tocar alguns instrumentos, nunca me esqueci que o padre, que uma vez na formação de música, ele nos falou: Deus já nos deu dons e talentos naturais. O problema é que algumas vezes nós não desenvolvemos esses talentos e esses dons naturais que vêm de Deus. E o bonito neste mundo é que Deus espalhou muitos dons e talentos naturais para todos nós. Então perceba dentro da comunidade também um dom, um talento, uma potencialidade que você tem. Todos nós temos, ou para colher, ou para fazer a limpeza, ou para fazer uma leitura, ou para cantar, ou para louvar. Não esconda o dom. Aquele que muito foi dado, muito será cobrado. Mas ao mesmo tempo não se esqueça, tenha também a humildade de reconhecer: esse dom, essa graça não me pertence, é de nosso Deus. Amados irmãos, hoje São Lucas, ele vem trazer para nós a narrativa, a história, depois dos chamados discípulos de Emaús. E Jesus aparece, ele se mostra ali para a comunidade. Interessante dessa liturgia é porque naquela época de Jesus, mais ou menos ali no 1º século, estava se ventilando uma heresia. Alguns diziam assim: não, Jesus não ressuscitou não. Talvez ele esteja vivo somente na memória das pessoas, na psique. É muito parecido com aquilo que são os chamados seguidores de Michael Jackson e Elvis Presley. Por mais que eles imaginem, não, ele não está vivo. Eles não estão vivos. Mas eles estão vivos na memória dos seus fãs. E alguns, na época de Jesus, também estavam pensando a mesma coisa. Talvez Jesus não ressuscitou. Os discípulos, por propagarem, falarem dele, ele está vivo só na memória desses apóstolos, desses discípulos. E Jesus aparecendo para a comunidade, mostra assim: não, eu estou vivo de verdade. Não é um conto, não é uma invenção. E outros ainda diziam o seguinte: não, talvez se ele ressuscitou, ele talvez seja como se fosse uma alma penada, um fantasma. E Jesus mostra que ele está ali, de verdade, é o corpo glorioso. Um corpo que está para além do tempo e do espaço. Eu sei que parece algo estranho, difícil de falar, mas é porque a ressurreição faz parte do mistério. Nós podemos compreender um pouco, mas não sabemos a totalidade. Porque é um grande mistério, porque senão, se nós compreendêssemos tudo sobre ressurreição, não seria mais mistério. Mas Deus nos revelou, nos mostrou que Ele está vivo de verdade para todo sempre. Ele mostrou para todos nós que se por um homem veio a morte lá com Adão, lá no livro de Gênesis, agora, através de Jesus, através do seu sacrifício redentor, esse homem venceu a morte e vive para sempre. Ou seja, se por um homem veio a morte, o pecado, por um homem veio a vida e a salvação. Porque nós sabemos que Jesus, ele é 100% homem e 100% Deus. Onde, padre, o senhor está tirando isso? É lá no mistério da encarnação. Muitos negavam, achando, não, Jesus, talvez ele não era esse homem, ele sofreu, como é que Deus tomou pancada, como é que Deus sangrou? Que Deus esquisito é esse? Negando aquilo que nós escutamos lá em São João, capítulo 1. O verbo que se fez carne e habitou entre nós. Amados irmãos, essa liturgia hoje vem nos convidar a nós confiarmos, principalmente nesse período pascal. Nós somos convidados a aprofundarmos, a entrarmos nesse mistério da salvação da humanidade através de Jesus. Que durante esses dias da Páscoa nós possamos nos alegrar e ao mesmo tempo colocar a nossa esperança em nosso Salvador. Aprender com Pedro e São João a ter essa humildade para reconhecer o que sei, o que tenho, é graça de Deus, e eu devo compartilhar com os meus irmãos, nunca fugir da soberba e da arrogância, e ao mesmo tempo aprender aqui com São Lucas. O mistério da nossa fé é nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está vivo de verdade e está vivo para sempre. Não é uma alma penada, não é apenas na imaginação dos cristãos, mas ele está vivo de verdade. Ele apareceu, ele se mostrou e nos escuta, nos salva, nos liberta e nos dá um coração cheio de esperança. Peçamos a Deus, principalmente nesse período quaresmal, nesse período pascal, que durante essa quaresma que nós nos preparamos, que essa Páscoa seja cheia de luz, iluminação, e que nós nunca possamos esquecer essa esperança. Por mais que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei nenhum mal, porque o Senhor está comigo.
para todo o sempre. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.